Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. De todas as formas, eu chego aí na sua residência, eu lhe mantenho sempre bem informado, mas aí você diz, Leite, e as redes sociais? Tem? Sim, claro. Instagram, Facebook, YouTube, nós transmitimos por lá também. É só nos seguir e com certeza você vai ter boas informações. E no site tvcafécomleite.com.br você vai assistir esta e todas as edições do nosso programa. Conversamos recentemente com um psicólogo sobre Primeiro, sempre é motivo de alegria lhe agradecer por essa sua disponibilidade em participar aqui do nosso programa, porque sempre enriquece o nosso telespectador. E uma das coisas que também me deixa muito feliz é a nossa união para compartilhar informação. Isso é muito bom, isso né? É importante. Bom, né? E Então, para mim é uma obrigado, honra muito grande, né, participar do seu programa, porque realmente ele divulga muito as informações importantes, né, na área da saúde e outras áreas também, que você sempre está falando. E a gente fica sempre informando as pessoas, falando sobre o assunto, né, para que elas captem e façam exatamente o que os médicos gostariam que fizessem. Né? Tem os cuidados devidos. Os cuidados devidos, muitas vezes, doutor Carlos, eu me sinto muito feliz quando chegam pessoas lá nos estúdios do nosso programa, na nossa produção, e vêm só agradecer, porque tomou a iniciativa de fazer alguma coisa, porque ouviu no programa que se fizesse dessa forma. Isso é muito valioso, né? É enriquecedor. Porque a pessoa tomou os cuidados devidos pós tomar conhecimento. Exatamente. Né? Então, damos algumas dicas de saúde, né, para que elas, né, melhorem a sua qualidade de vida. Perfeito. Isso é interessante. Doutor Carlos, conversei com um psicólogo esta semana sobre o tema ansiedade. Segundo ele, nós concluímos o programa, ele disse que os cuidados com a ansiedade, né, o tratamento em si é multidisciplinar e insere, tem razão, tem a participação do neurologista também, né? Também, Daí a razão do senhor estar aqui hoje, para a gente conversar sobre esse tema. Nós vamos conversar. E me diga uma coisa, ansiedade, nós falamos muito em transtorno. Certo. Ela é doença ou transtorno não é uma doença? Como é que isso... Isso é uma pergunta muito interessante. A ansiedade é uma coisa normal. É inerente ao ser humano. Nós só estamos aqui vivos graças à ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao medo. Foi assim com nossos antepassados, na época primitiva, né? Época das cavernas, que eles iam atrás dos animais, caçavam animais e também eram perseguidos pelos animais. Porque eles tinham um tacape, né? Para lutar com os animais. Então tinha a fuga. Eles sabiam fugir. Se ele não tivesse ansiedade e medo que vem juntos, nós não teríamos, não existiria civilização. Então, quem nos mantém assim é a ansiedade. E todos nós temos ansiedade. Todos nós temos. Temos, sim. E a ansiedade não é uma coisa. Pode ser até a seu favor, a ansiedade. Se você tem um trabalho para apresentar na próxima semana, um trabalho interessante, e você fica tão preocupado com isso. Então, a ansiedade, o que é que acontece? Algumas substâncias são lançadas no nosso corpo. Né? Como a noradrenalina, o cortisol, você fica mais alerta. Quando você fica mais alerta, você começa a aprender mais rápido, tentando para fazer o trabalho, para entregar o trabalho o mais cedo possível. Então, através da ansiedade, é uma coisa natural, nós temos ansiedade. É coisa comum a ansiedade. E essa, com a ascensão, eu não diria bem ascensão, mas assim, com a agressividade que esse processo, esse transtorno
vem acontecendo com as pessoas? Porque aí eu diria que é uma ansiedade saudável, né? Saudável, que nós todos temos. Necessária. Necessária. Saudável e necessária, Necessária, né? Mas assim, hoje nós vislumbramos aí muita gente com um transtorno mais agressivo ao ponto de se recolher. Agora, veja bem, quando ela ultrapassa um determinado limite, então já é uma ansiedade patológica, ou doentia. A ansiedade normal, todos nós temos. É raro uma pessoa não ter passado na vida por um quadro de ansiedade, é muito raro. Todos nós passamos por ansiedade. Agora, quando ela ultrapassa, quando ela chega a trazer problemas para o indivíduo, gerar a vida diária do indivíduo, trazer problemas, ela ser muito aflorada, uma ansiedade muito aflorada, aí então já é patológico. Quando é que eu posso identificar isso? Bom, falaremos daqui a pouco sobre muitos tipos de ansiedade. Mas o indivíduo, digamos, eu vou dar um exemplo para você aqui de uma ansiedade natural. Você fechou a porta, chegou ali na rua. De repente, vem algumas pessoas correndo. Você pergunta, o que está acontecendo? Vem um cachorro ali, um pitbull solto. Você imediatamente, seu corpo libera substância para você ficar em alerta. Você começa a uma vasoconstrição dos vasos, para dar mais suporte, mais sangue. Você fica um pouco sudorese, você fica, as pupilas dilatam, porque é a fuga. Então você começa a procurar um lugar para se esconder. Voltar para cá, fechar a porta e ficar aqui dentro. Certo. Então aqui foi um quadro de ansiedade que você teve naquela hora. Você passou um perigo, a luta, a fuga. Quando passou, você voltou ao normal. Não tem mais problema. Mas se você ficar sempre pensando no mesmo assunto, que você aconteceu um problema na sua vida e você continuou sempre não tirando aquilo da mente, vai ter um animal ali. De novo, mas você fica aflito toda hora, ou outro acontecimento que você fica sempre esperando, porque a ansiedade patológica é uma previsão do futuro. Você vai fazer um trabalho para entregar amanhã, você já não dorme, já fica suando, mão fria, pés frios, né? Que tem os sintomas que são a sudorese de extremidades, né? Palpitação, o indivíduo pode ter tonturas, né? Dores musculares. Aí a pergunta é, isso de fato acontece? Acontece, digamos, tontura, mas é uma tontura oriunda desse processo da ansiedade. Não A ansiedade pode levar a tontura. Mas não é, digamos assim, por dores. Por exemplo, eu vou aqui criar situações hipotéticas. Se eu passar muito tempo sentado e levantar rápido, eu fico tonto. Fica, né? Isso é por outro problema, isso é por hipotensão postural. Pronto. Isso é muito comum em pessoas idosas, né? Certo. Em pessoas idosas, eu sempre falo, quando a pessoa é muito idosa, eu digo, olha, quando você fala muito isso. Mas é como quando me levanto, eu tenho tontura. Olha, não vamos. Não estou falando que você é idoso, não. Eu sei. Estou dando um exemplo. Não, tá certo. Aí tem tontura. Eu digo, o pessoal fala, não me leva. Não faça isso não. Respeite alguns minutos. Você, quando ao acordar, faça um alongamento. Certo. Alongamento, estira as pernas, os braços, puxe para um lado, para o outro, como você faz na academia. Puxa as coxas para cima do tórax, faça um pouco de exercício. Certo. Então, começa já, até a máquina humana começa, né, você começa a ficar mais quente. Aí você pode levantar. Mas levantar abruptamente pode ter uma tontura, uma hipotensão postural e até ter um AVC. Pode ter um AVC. Pode chegar isso. Pode chegar até um AVC. Então, ao acordar, principalmente após os 60 anos de idade, tem que ter não pode levantar de repente. Tem que então passar um pouquinho, fazer um pouco de exercício, um alongamento, né? Certo. Entendeu? Mas se espreguiçar, como dizia o pessoal do nosso antepassado. Para depois levantar-se, para não ter problema. Certo. Então, mas o processo vinculado à ansiedade, essa tontura, quando é que ela acontece? Ela acontece também. Quando o indivíduo está muito ansioso, nosso corpo, ele libera alguns neurotransmissores, tipo a noradrenalina, o cortisol, e eles são substâncias que levam a um alerta excessivo. O indivíduo ansioso ele é extremamente alerta. Ele é muito alerta, toda hora ele está com ansiedade. Existem diversos tipos, nós vamos falar, mas ele fica muito ansioso. Mas me diga uma coisa, eu provoco isso, deixa eu me expressar melhor. Isso é um desejo meu
ou é inconsciente? Inconsciente. 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 Existe a predisposição, né? A predisposição pode ser a predisposição familiar. Tem famílias, tem pacientes que chegam no consultório com problema de ansiedade e eles dizem, olha, eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor. A minha família, todos são ansiosos. Meu pai, meus irmãos, meus tios são ansiosos. Então, às vezes tem essa hereditariedade. E tem famílias que você vê que são pessoas mais calmas, né? Quase, entendeu? Então existe isso também. E também são fatores que acontecem na vida. O indivíduo já tem a predisposição para ser ansioso. Quando acontece algo grave, por exemplo, a morte de um ente querido, após um acidente, entendeu? Ou qualquer outro fato grave, o indivíduo fica com essa ansiedade. E às vezes persiste. Ele não consegue retirar essa ansiedade dele. Ele não consegue controlar a ansiedade. Certo? Ele chega num ambiente, determinado ambiente, ele fica ansioso, nervoso. Existem fatos, doutor Carlos, em que eu posso, por exemplo, alimentar isso em mim? Por exemplo, aconteceu comigo isso agora. Tá? Um fato agora. Eu fiquei ansioso por um evento. O senhor disse lá no exemplo lá do animal que isso... eu vou normal. Ficar com medo que isso vai ter. Se você tiver que ficar sempre com medo e pensando sempre, isso vai vai levar a um quadro de ansiedade, você ficar com palpitação, né? Mão fria, pés frios, sudorese, né? Alguns têm até dor no peito, uma certa tontura, quer dizer, aquela ansiedade que você pensou naquele fato, está sempre pensando naquele fato. Né? Você está antecedendo, você acha que quando sair vai acontecer um problema, entendeu? Ou seja, então ele sempre antecipa. O ansioso ele antecipa as coisas. Uma coisa que vai acontecer amanhã, hoje ele já está altamente sofrendo. Então ele sofre por antecipação. Eu alimento. Alimenta. É um alimento, digamos assim, incontrolável ou eu posso controlar? Pode controlar, sim. Pode controlar. Existe tratamento para controlar. Mas é uma coisa inconsciente. Mas é inconsciente. Inconsciente. Né? Você tem que procurar ajuda. Aí tem ajuda. Graus de agressividade? Tem graus a ansiedade? Tem graus. Tem de mais leve até, mas tem muitos tipos de ansiedade. A ansiedade tem muitos tipos. Como eu lhe disse, a ansiedade é inerente ao ser humano. Todos nós temos ansiedade, somos ansiosos. Em determinada época da vida. Quando estudante, nas provas, né, no mestrado, na UFC, nas provas, estudar, dar aula, quer dizer, você fica naquela ansiedade. Isso aí é comum, é normal. Mas passou aquilo, voltou ao normal. Mas se persistir, sempre aquela ansiedade, pensando no que vai fazer, sempre já passou aquele fato, mas fica sempre pensando naquele mesmo fato, aí gera ansiedade. É a persistência desse fato e também você já pensar em algo que acha que vai acontecer. Entendeu? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas têm, principalmente países da Europa, a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, né? Então a Ucrânia já invadiu um pouco o território da Rússia, então a Rússia já está querendo jogar, né, ogivas nucleares, né? Então isso aí já é uma tensão grande. A OTAN já quer entrar também, quer dizer, isso é uma tensão grande. Muitas pessoas ficam, será que vai acontecer uma guerra mundial? Será que vai acontecer? Tem pessoas que ficam assim. Entendeu? Mas me diga uma coisa, a minha preocupação nesse contexto é o nível de elevação disso, de ascensão, é porque eu quero usar o termo muito pesado, que é agressividade, que não é. É de evolução, pronto. De evolução, aí, um termo melhor, né? A questão da evolução disso, porque minha preocupação aqui é chamar a atenção das pessoas que sentem esse processo de ansiedade com muita frequência, para tentar, digamos assim, ter um controle, ter um cuidado maior. Exatamente. Tem que ter esse controle através de ajuda. Se ele não conseguir por si só, ele tem que procurar ajuda. Por quê? Porque a ansiedade, com o tempo, se ela vai aumentando, porque depende de indivíduo para indivíduo, né? Sim. Isso é uma doença. Tem indivíduos que são menos ansiosos e outros são mais ansiosos, né? E quando se ele não tratar, buscar ajuda? Quando ele vê que já está com problemas, ou seja, junto com a sociedade. sociedade. Ele não aceita. É comum. É comum também não aceitar. Não sou ansioso, não. Isso não existe. Às vezes em casa, os familiares dizem, você é muito ansioso, procura um tratamento. Não sou ansioso, não, tem nada não. Mas é ansioso. Mas se ele se conscientizar e procurar um tratamento, ele vai diminuir então essa ansiedade. Porque praticamente não tem cura, mas tem controle. O indivíduo que nasceu ansioso, ele vai ser ansioso o resto da vida.
vai ter ansiedade. Agora, não essa ansiedade patológica, mas vez por outra pode ter. Então ele tem que ter um controle para sempre estar mediando aquilo ali, para não aumentar. Para ter uma qualidade de vida, né? Porque futuramente, se ele não fizer o tratamento, pode passar para outras doenças. Por exemplo, pode depressão. A depressão, geralmente, ansiedade intensa volta a ter, pode ter futuramente um quadro depressivo. Quase todos os pacientes depressivos são ansiosos também. Também vem junto. Cuidados são eternos, né? São eternos, Mas isso faz com que a gente possa chamar a atenção aqui do nosso telespectador. Como o senhor disse, a ansiedade, ela existe. Todos nós somos ansiosos. Né? É só não alimentar. Se a gente alimentar, se regar, cresce. Tem que ter uma maneira de controlar, né? Exato, Gente, eu estou conversando aqui com o médico neurologista, Dr. Carlos Vitorino. Ele que é um profissional aqui brilhante na nossa região do Cariri, ele que desenvolve um bom trabalho na área de saúde, em especial também na área, nesse detalhe, nessa expressão, ansiedade, que vem acontecendo com muita frequência. Se você não tem alguém na sua família, conhece alguém com ansiedade, né? Então fique ligado. Doutor Carlos Vitorino, vamos beber água? Bora! Por favor. E eu sei que o senhor aceita um cafezinho. Sim. Por gentileza, doutor. Gente, o nosso tema é ansiedade. Lembre-se, os cuidados são feitos por profissionais como neurologista, psicólogo, psiquiatra, e a nossa intenção é dizer para você que tem como você se cuidar e ter uma qualidade de vida. E quem diz isso não sou eu, é o nosso convidado, Dr. Carlos Vitorino. Nós voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Estamos conversando aqui hoje com o médico neurologista Dr. Carlos Vitorino, falando sobre ansiedade. Mas eu vou pedir permissão aqui ao nosso convidado para conversar com você e pedir para você anotar aí, dia 28 de setembro, é uma data muito importante, é uma data que você nunca vai esquecer na sua vida. É uma data... Não, gente, não é eleição não. Calma aí. Aí a produção perguntando, é eleição? Não, não é eleição, viu? Mas é muito importante, dia 28, das 7 da manhã às 13 horas, até 1 hora da tarde, você vai ter esse compromisso. Lá na Rua da Amir Gouveia, 163, você vai fazer o quê? A sua doação de sangue. Olha aí, a nossa campanha de doação de sangue que nós realizamos anualmente. Ano passado foram 91 bolsas, mas nós recebemos 120 e poucas pessoas aqui. Nós queremos 120 bolsas este ano. Nós só coletamos 91 e nós queremos 120. É o nosso projeto. Se você que está me ouvindo agora, me vendo agora, não vier, nós só vamos coletar 119. Aí nós não vamos atingir a meta novamente. E, gente, olha, doe sem precisar do seu sangue, não queira precisar. Chame seu amigo, seu vizinho, seu colega, seu amigo, seu pai, seu namorado, seu vizinho. Qualquer pessoa que possa fazer essa doação. Não sou eu que vou coletar, é o Hemoce que se muda para o nosso endereço. Tá? Praticamente vem toda a equipe de profissionais do Hemoce. Não trabalham aos sábados e eles vêm para cá para fazer essa coleta. E se você não vier, eu não vou, nós, o Instituto Café com Leite, não vai atingir as 120 bolsas. Portanto, fica aqui o recado, fica o convite e você não esqueça, agende-se. Venha para cá. Tem a triagem, se não der certo, não tem problema, fica para a próxima, você pode doar outro dia, mas vem para cá e conversa com a equipe de profissionais do Hemoce, que todos estarão aqui de braços abertos, junto com a equipe de produção do Café com Leite, para te receber, junto com o Instituto Café com Leite Contabilidade,
e será uma festa maravilhosa. E eu não quero usar seu sangue, espero que você também não precise usar esse sangue, tá bom? Fica o convite e eu espero por você. Dr. Carlos Vitorino, essa campanha é pesada. É pesada, é muito interessante. Mas nós estamos trabalhando. É importantíssimo a doação de sangue, né? Pois é. Isso deve ser feito. E nos outros países tem isso, nos Estados Unidos, né? Eles é. fazem, tem lugares, inclusive, que eles fazem tipo uma lanchonete, uma coisa grande, doa o sangue, né? E posteriormente o indivíduo vai merendar, né? Sim. Não, aqui a gente bota uma mesa. Uma mesa, né? Tem uma merenda para depois de fazer. Tem Estados Unidos fazem isso aí corriqueiramente. Eu vi muito isso aí nas reportagens sobre isso. Exatamente para colher sangue, que é interessante. Uma tragédia que acontece, sim, uma coisa, né? Ninguém pode, sim, tem que ter sangue, né? Sim. E a gente faz esse trabalho, e o melhor, doutor, é que a gente não quer precisar desse sangue. Exatamente. Você tem que doar sem querer saber para onde vai, né? Depois vai, Não queira saber. E outra coisa, você salva vidas, não mexe no seu bolso. Não. É um ato. O sangue se recupera rápido. Rápido, né? Então... É um ato de caridade, um ato nobre, né? Nobre. Então, um pulinho lá é rapidinho, tal, coleta, vai embora, lancha ali, vai para casa ou vai trabalhar, não sei, enfim. Eu fico muito feliz quando a turma chega aqui no dia, mas é dia 28 de setembro. Nós temos que chamar esse povo para cá. É interessante, tem que vir. Doutor, a ansiedade tem uma coisa que me preocupa, e eu tenho certeza que o nosso telespectador também. O senhor falou assim, eu perguntei, quando é que eu devo procurar ajuda? Porque eu não aceito que estou depressivo ou ansioso, né? Mas, assim, os familiares, os amigos devem intervir, dizer, olha, Leite, você está ansioso, tenha cuidado, procura ajuda. Isso é interessante, os familiares. Inclusive, existem diversos tipos de ansiedade. Por exemplo, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada. É um tipo de ansiedade. É um tipo. Esse indivíduo, ele passa o dia todo ansioso. Por tudo no mundo ele já é ansioso. Não por algum motivo, mas no pensamento dele. O pensamento que ele tem, e durante o dia todo ele é ansioso, direto. É o transtorno de ansiedade generalizada. É o mais comum. Doutor, ele não tem um horário de relaxamento. O senhor disse em algum momento que isso pode gerar uma doença patológica, né? Pode. Se não tratada futuramente, pode piorar e entrar no quadro depressivo, que é o primeiro, depois da ansiedade, vem a depressão. Vai entrar no quadro depressivo. E esse transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum de todos. O indivíduo é sempre ansioso. Sempre ansioso. O mais comum, né? Mais comum. Mas existem outros tipos de ansiedade. Por exemplo, tem um muito interessante chamado de ansiedade social, também chamado de fobia social. É outro tipo de ansiedade. O indivíduo não é muito ansioso, mas ele não consegue ir, digamos assim, para uma reunião social. Ele não consegue ir. Ele se sente, quando ele chega lá, ele começa a sentir, então, aqueles sintomas da ansiedade. Começa a ter sudorese, extremidades, mão fria, pés frios, suando, palpitação. E pensa que está doente do coração e é ansiedade. Do coração. E essa é muito comum. Os cardiologistas sabem disso. Quando não chegam lá dor no peito, não é. Quando examina o eletrocardiograma, ecocardiograma, está tudo normal. Não, você está ansioso. Pronto, então, agora veja só. Tem um cidadão que está passando por esse momento. Procura quem? Olha, os 3 profissionais mais importantes é o psiquiatra, o neurologista e o psicólogo. Geralmente, o psicólogo, nós encaminhamos para o psicólogo. Diagnosticamos a doença, através de uma história clínica bem feita. Se levar familiares ou amigos que entendem o problema dele melhor ainda. Então, através disso aí, você vai fazer a história clínica, examina o paciente, mede a pressão, escuta cardíaca, vê se está tudo bem. Então, nós fazemos, tem a medicação. Pode ser feito se for muito grave, se for uma ansiedade generalizada, uma fobia social, que é difícil até de tem tratar. Exames, para detectar exames de imagem? Não, tem mais com a psicóloga. Aí a gente, então, envia para a psicóloga. Ele vai então para a psicóloga. Ele pode fazer uma avaliação neuropsicológica, certo? Para saber até onde vai aquele problema dele. E ela pode fazer um tratamento psicológico
principalmente o chamado terapia cognitivo-comportamental. Para que serve isso? Exatamente para mostrar ao indivíduo que aquela a ansiedade dele não tem sentido. Por quê? Qual é o fator que está levando à ansiedade? Né? Está levando a essa predisposição para tentar voltar ao normal. Entendeu? E tem muitos tipos de fobias. Tem fobias, por exemplo, que o indivíduo não sobe no elevador. Tem fobias que o indivíduo não anda de avião. De altura, de escuro. Eu mesmo tenho uma amiga que nós fomos a uma capital, numa formatura, e tinha um andar assim, e tinha um elevador, tem a escada comum e a escada rolante. E ela foi no escada comum. Eu digo, a escada rolante é melhor. Eu disse, não consigo. Ela não consegue. Quer dizer, é uma fobia. E quando eu enxergar isso numa pessoa, eu devo respeitar. Respeitar. Eu não posso estar dizendo, mas... Não. Respeitar, e se ela quiser conversar, você diz, olha, isso aí é uma fobia que você está tendo. É uma das espécies de ansiedade. Então existe muita espécie de ansiedade. Tem outra, que essa é uma ansiedade muito grande, que chama-se síndrome do pânico. Já fala nela? Já, demais. Então a síndrome do pânico não é nada mais que uma ansiedade. O indivíduo chega a um ponto tal de ansiedade, ele vai na rua, descendo a rua São Pedro, por exemplo, eu começo e vê aquela ansiedade tão grande que paralisa. Dá aquela sudorese completa, ele fica tonto, ele fica com mão fria, pés frios, dá palpitação, falta de fôlego, fica com fôlego curto. E a tendência... Aí a tendência para, às vezes as pessoas veem na rua, vem e senta, aí as pessoas veem e sentam, está passando mal, alguma coisa, é somente... Aí depois é uma ansiedade. Existe o síndrome do pânico. Eis aí o momento de procurar um profissional. Tem que procurar um profissional, porque tem tratamento tanto medicamentoso quanto psicológico. Fazer uma terapia cognitivo-comportamental, saber resolver os seus problemas. Por que está trazendo isso? Que muitas vezes, na maioria das vezes, é um trauma que a pessoa já teve na vida. Lá de trás. Que já teve um trauma na infância, às vezes na infância, e persiste na idade adulta. Teve um grande trauma, e esse trauma faz com que a pessoa não consiga se libertar dele. Aí fica sempre com o pensamento voltando, pensamento acelerado, sempre voltando àquela mesma coisa, entendeu? É muito comum, Osório. E com esses cuidados... Separação, é muito comum em consultório, ansiedade, e a pessoa vem com 10, 15, 20 anos de separação, ainda fala, que não sentiu bem com a separação, ainda fala isso aí. Aí você tem que tirar isso da cabeça da pessoa, passar o medicamento, mandar para um psicólogo, exatamente para ele fazer essa avaliação e tentar fazer com que a pessoa se conscientize que aquilo não é nada, que já passou. O que passou, passou. Aí esse processo é com o psicólogo. O psicólogo faz isso, também conversa, né? Depende mesmo do médico, né? Assim, o psiquiatra conversa, eu também converso, eu mesmo converso muito com os pacientes, eu gosto de conversar, explicar. Eu explico. Um psicólogo, hein? É quase um psicólogo, conversa, explico direitinho tudo, qual é a sensação, por que está acontecendo isso, que isso aí são substâncias, sequelas que já passou, e quando ela pensa nisso, há substâncias que vai para o corpo humano que faz isso, que faz com que as artérias se contraiam, e tem idade para sudorese. Tem idade? Tem. Não, essa idade, desde criança pode sentir. No colégio, mas na escola, a criança dos estudantes. Certo, mas os estudos indicam uma evolução mais agressiva, porque eu acho esse nome pesado, agressiva, uma evolução maior, pronto. Em alguma faixa etária de idade, não. Acomete mais jovens e adultos, né? E se nós analisarmos, no adulto, nós vamos lá para a questão financeira, questão de relacionamento. Exatamente. Né? A questão separação, de problemas de saúde, perda de emprego, na família, perda de emprego, tudo isso pode provocar. Pode provocar. No indivíduo, principalmente aquele que já é suscetível a isso aí. Mas aí não tem nenhuma estatística, os estudos, as estatísticas não mostram, não. Você falou uma coisa muito interessante. Vou lhe dar uma estatística. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há 2 ou 3 anos atrás, fez uma pesquisa no mundo todo e mostrou que o Brasil é o país no mundo que tem mais pessoas com ansiedade. O Brasil? 9,3% população é ansiosa. Você vê, né?
É muita gente. É muita gente. O segundo país é os Estados Unidos, são 6,3%. Mas o primeiro é o Brasil. É o Brasil no mundo. Então o Brasil é o país dos ansiosos. Seria uma ansiedade um problema de saúde pública, na sua visão? É, sim. Porque até por atestados médicos, né? Devido ter muito ansioso demais, excessivamente, ele não pode trabalhar. Ele chega no emprego e não consegue fazer o trabalho dele. E, consequentemente, né? Não é do atestado. Isso aí há muitas perdas, né, de horas de trabalho devido à ansiedade. O indivíduo não produz no trabalho o quanto ele produziria se ele estivesse mais tranquilo, mais calmo. Certo. E o que poderia ser feito a nível preventivo, na sua visão? Olha, a nível preventivo, uma família mais estruturada, porque muitas ansiedades vêm da infância. Um trauma na infância, um lar que tem problemas, né? O pai, a mãe, com as crianças. Aqui pode trazer traumas, né? Diversos tipos de traumas. Então, um lar bem tranquilo, né? Que os pais entendam os filhos, porque à medida que vai crescendo, né? Tem a criança, a adolescência, aquilo vai mudando, né? Aquelas partes hormonais. Mas hoje os pais acham bom deixar o filho no colégio e só ir buscar à noite, né? Que mais tranquilo. Tem muito isso aí também. Tem muito isso aí, né? Deixa no celular o dia todo, né? Celular o dia todo e brincando e ali só olhando, esquece de dizer até papai. Pois é, eu vejo muito crianças. No consultório, às vezes, entra o casal e a criança de 2, 3 anos, aí senta no sofá, né? Tem aquele sofá que eu tenho, senta lá e a criança começa pega o celular e entrega, aí a criança fica brincando. Aquele mundo ali, ele entra naquele mundo do celular. Aquele mundo é só dele. Pode chamar que ele inclusive, houve um aumento muito grande no mundo do transtorno do espectro autista. Né? Que segundo eu já vi algumas palestras de psiquiatra de São Paulo falando muito do uso do celular em crianças. É um forte indicador. Tem umas filmagens de crianças de 2, 3 anos dormindo e fazendo assim, com os olhos fechados. Como se estivesse ficando. Conversamos recentemente com a doutora Denise, que é uma médica pediatra, falando sobre isso, também com o odontopediatra, também sobre esse tema. E elas citaram exatamente essa questão. Porque entra naquele mundo ali e aquele mundo ali fica dentro dela. E ela esquece ao seu redor o que está acontecendo. As pais, não se comunica comigo, com nós, não sei o quê. Começa esse problema. Culpa sua, né? Culpa sua. Que deu o celular, que a criança não deu dinheiro. O governo americano, ele diz que o ideal é dar à criança celular a partir de 12 anos. Ele aconselha a entregar celular a crianças a partir de 12 anos de idade. Aqui eu já vi criança mamando, né? E a mãe segurando o celular, assim, já vi isso aqui. E se tirar, ela grita. Tudo. Aí vem aqueles transtornos todos que as crianças têm. Aí começa aí a fica ansiedade. Pode começar daí já, né? Olha aí. Doutor Carlos Vitorino, vamos beber mais água? Vamos, sim. Por favor. Mais um cafezinho, né? Um cafezinho, por favor. Ansioso por esse cafezinho. Gente, nosso intervalo é rápido. Nós voltaremos em instante e vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. De volta, gente, aqui no terceiro bloco do programa Café com Leite, nessa minissérie que nós estamos fazendo aí, falando sobre ansiedade. Portanto, é muito bom lhe manter muito bem informado sobre esse tema, um tema que está em voga, né? Um tema em que você, na sua família, tem alguém, se não tiver, tem um amigo, tem um conhecido, tem um parente que está ali sempre com esse processo de ansiedade. E aqui aprendendo com a aula do doutor Carlos Vitorino, ele que é neurologista, médico, especialista aqui no nosso programa, nos proporcionando um momento muito instrutivo para saber o que nós podemos fazer quando temos alguém ao nosso lado com esse tipo de problema
E se é você, que também o que fazer, né? Eu acho que são duas vertentes aí, Exatamente. né? A sua e a de alguém, porque quando é na casa do vizinho, a gente não sente tanto, mas quando é na nossa casa, a gente sente e muito. Então fique atento, e você ajudar ao seu vizinho, ao seu amigo, tem o seu valor. Preste atenção no que eu estou falando aqui, viu? E preste atenção à aula do Dr. Carlos Vitorino. Dr. Carlos Vitorino, é comum, eu acho, né? Não é, doutor? Eu imagino que as pessoas podem... Quando está na casa do vizinho, né? É sempre, não tem problema comigo, não vai acontecer comigo. E quando chega na minha casa, eu começo a sentir a dor. Sentir a dor, é o problema, né? O problema, então, esse momento aqui é muito oportuno para as pessoas passarem a observar também e dar a sua contribuição, ajudar, chamar. Induzi-lo a buscar um profissional, né, doutor? Exatamente, isso é importante. Mas existe mais alguns, vamos falar sobre mais outros tipos de ansiedade. Agorafobia. Agorafobia, né? O indivíduo não pode ficar perto de multidões. Não pode ir em um estádio de futebol. É mesmo? Não pode, porque ali é gente demais, ele fica sufocado. Ele acha que vai acontecer alguma coisa. É outro tipo de ansiedade. Falar que nós falamos dela, né? Quer ver outro tipo de ansiedade que você já viu muito? E as pessoas não sabem mais de ansiedade? É o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC. O indivíduo fica ansioso. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que vai dormir, fecha a porta da casa, aí daqui a pouco volta novamente. Está fechado. Daqui a pouco, será que eu fechei? Aí um pensamento vai lá, fecha de novo. Não fecha, não. Então, outros têm de limpeza, lavar as mãos. Lava a mão uma vez, mais tarde, daqui a pouco lava de novo. Então, isso aí é um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente também que tem medo de doar sangue, né? Tem medo de doar sangue. E não deve ter esse medo, porque é uma coisa comum. E principalmente é comum. Se não tem anemia, você faz os testes, né? Nem é todo mundo que pode, né? Doar sangue, mas aqueles que podem, não tem problema nenhum. Doutor Carlos, eu lhe perguntei no bloco anterior essa questão de quem eu devo procurar no momento em que eu primeiro não aceito, segundo, estão me forçando aí onde eu não tenho nada e vou ter que ir, né? Porque isso é comum, né? Eu não tenho nada, esse povo lá de casa fica me mandando ir procurar. Isso é muito comum. Chega paciente, senta, principalmente idoso. Aí de pronto, o que é que você está sentindo? Ele disse, nada, não sei. Me trouxeram aqui. Trouxeram aqui, eu estou aqui. Não, mas você está sentindo nada? Não, não sinto nada. Começa a piscar o olho, né, os familiares. Não, doutor, é o seguinte, ele está com esquecimento. Ele já sai de casa, às vezes não volta, esquece de voltar para casa. Não sabe, esquece o nome do nosso neto. Vai para a Barbalha, para o forró dos velhos. Aí interessante, também tem saída da ansiedade. Não, eu não sou ansioso, não. Tem muito isso aí. Viu? E tem muito isso aí. Também tem um transtorno pós-traumático. Depois de um trauma grande, o indivíduo fica sempre repetindo aquilo ali. Tem que fazer um tratamento para isso aí. Bom, quem procurar? Tem 3 especialistas bons para procurar. Tem o psiquiatra, o neurologista e o psicólogo. Geralmente o psicólogo nós encaminhamos para ele. Certo? Muitos já vão diretamente para o psicólogo, mas geralmente nós encaminhamos, tanto o psiquiatra como o neurologista. Quando vê que é sério o problema, que é um quadro de ansiedade tão extremo que não dá para, só conversando com ele, não dá para ele melhorar aquele problema, então nós mandamos para o psicólogo. Um indivíduo que teve um trauma, um indivíduo que não sobe no elevador de forma alguma, tem medo. Então, isso é uma fobia, é uma ansiedade. Então, vai fazer um tratamento, somente essa terapia cognitivo-comportamental, para mostrar para ele que aquilo não tem nenhum problema. Que é o melhor meio de transporte aéreo do mundo é o elevador, né? Segundo o avião. Mas então, o indivíduo que tem medo de fazer outras coisas, de viajar de avião, mostrar para ele. Inclusive, fazer ele viajar de avião, para mostrar que é normal. Fazer ele andar no elevador, para mostrar para ele que aquilo é normal, entendeu? Então, esse tratamento com a psicóloga é muito importante. Agora, às vezes também, o indivíduo está tão ansioso
E muitas vezes tem uma depressão associada que tem que tomar medicamentos. Aí pode ser feito alguns medicamentos para melhorar. Detectado via exames? Não, é história clínica. História clínica. Não tem um exame para ansiedade. Tem. Não tem. Mas não é neurológico? É como para outras doenças, como doença de Parkinson. Doutor, qual é o exame para doença? Não existe exame para doença de Parkinson. É que se tivesse só a anamnese vai detectar. A anamnese e a história clínica e o exame físico, né? Devia estar bem e tal, não tem nada, pressão boa, coração normal, tudo mais, ele tem esse problema aí, então é uma ansiedade, né? Uma ansiedade. Mas você pode solicitar alguns exames também para tirar algumas dúvidas. Você falou uma coisa importante que eu me lembrei aqui. Existe um quadro que pode trazer doenças. Por exemplo, hipertireoidismo. O indivíduo que tem hipertireoidismo, ele pode ter um quadro de ansiedade, mas não é porque ele queira, é devido ao problema do hormônio da tireoide, que agita. Tem o quadro de hipotireoidismo e tem o hipertireoidismo. No hipotireoidismo, ele fica mais calmo, pode engordar, né, tem outros sintomas diferentes. No hipertireoidismo já é diferente. Ele pode ficar mais agitado, mais inquieto, queda de cabelo, unha quebradiça. Então você pode solicitar os exames, né? Que são os T3, T4 e TSH. Você faz os exames. Para saber, então, aí você controla. Eu já vi casos assim no consultório. Você controlando o hipertireoidismo, ele volta ao normal. Você pode passar o medicamento ou mandar para o endocrinologista. Né? Sim. Ou caso grave. Me diga uma coisa, e a prática do exercício físico? Agora vem o tratamento. Então, o tratamento, o indivíduo, além de fazer o tratamento com o psicólogo, para ela mostrar que não tem sentido ele ficar com aquela ansiedade, também tem que fazer alguma coisa, como, por exemplo, exercício físico, você falou, muito importante. Uma atividade física que seja prazerosa, que ele goste. Uma caminhada, esteira, bicicleta, entendeu? Uma academia, exatamente porque isso fortalece o sistema imunológico dele e fortalece também. E também libera endorfinas, são outros tipos de neurotransmissores, né? Uma serotonina, que é para dar um prazer. O indivíduo melhora também isso aí. Então, a atividade física é interessante. A atividade física, aliás, é muito importante em quase todas as patologias. Sim. Patologia cardíaca, eu acho que o médico tem mudado você fazer uma caminhada para ele, né? Sim. Entendeu? Então, a maioria das doenças, a atividade física é importante. E também o transtorno de ansiedade. Ver o local que ele está, o lar, fala com os familiares também, tem que envolver os familiares, para dizer que ele está sentindo, não é porque ele queira, é porque exatamente aquilo é inerente a ele. É uma ansiedade que é patológica, não é ansiedade normal. Porque ansiedade normal mas quando é necessário prescrever medicação? Quando o indivíduo está muito agitado. Quando vem associado a muito medo, agitação, a agitação psicomotora que ele pode ter. Como a síndrome do pânico, tem que tomar medicamento, que chega uma ansiedade chega a um ponto tão extremo que o indivíduo tem um pânico na rua. Vai descendo a rua, no comércio, e vê aquele pânico grande. Às vezes até inesperado. Fica parado. Aí você tem que tomar medicamento. Aí você tem que mandar. Mas esse período seria um período, digamos assim, constante, aconteceu 2, 3, 4 vezes, ou uma vez aconteceu, chama só a atenção? Não, tem que tomar medicamento. Medicamento, o neurologista, o psiquiatra, o psicólogo, quer dizer, é equipe, né? Conversando, chamando os familiares também, para dizer, não traga problemas para ele, né? E dizer para ele não fazer tempestade em copo d'água, tem que explicar bem direitinho e tomar algum medicamento. Os medicamentos mais usados são os antidepressivos. Os antidepressivos são os medicamentos mais usados, né? Se o indivíduo tiver uma insônia imensa, você pode passar um ansiolítico também. Mas ele torna-se um dependente desse medicamento? Não. Não, pode tomar durante algum tempo. Você pode fazer o desmame, né? Toma durante 2, 3 meses, aí depois você vai retirando. Na medida que ele vai se conscientizando que o problema dele é tratável. Ajuda a mente. É tratável, então vai melhorando. Mas os antidepressivos, hoje tem muitos antidepressivos que também são ansiolíticos. Serve para depressão e serve também um pouquinho para ansiedade. Esses são os mais usados. Hoje, antigamente, tinham chamados tricíclicos, os antigos, como a mitriptilina, nortriptilina, imipramina, os antigos. Depois surgiram os medicamentos mais modernos, chamados de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. São os mais modernos.
O primeiro dele foi a fluoxetina, né? Que foi usado nos Estados Unidos, né? Aí depois vem a sertralina, paroxetina, depois outros mais modernos, citalopram. Depois vieram o chamado de dual, que ele tanto libera a serotonina como a noradrenalina, que é a venlafaxina, a desvenlafaxina, do loxetina, quer dizer, mas cada medicamento é específico para aquele paciente. Você tem que ter o quê? A vivência, não é? Mas cada caso é um caso. É um caso, entendeu? É porque a medicina é baseada em evidência. Veja só, a ansiedade, o senhor falou que dá para conviver com ela, ter uma vida tranquila. Né? Mas e a medicação? Ela é contínua? Não. Você toma e vai avaliando o paciente. Certo. Sempre reavaliando. Você vem daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem reavaliando. O indivíduo vai voltando e você vai reavaliando. Tô bem melhor. Então vamos tirar isso aqui. Vamos diminuir essa dosagem aqui. Vamos diminuindo até que chegar um ponto que o paciente está sentindo. Eu estou bem agora, estou consciente, estou com uma psicóloga e eu estou gostando. Pronto, aí você tira o medicamento. Pode tirar. E se não necessário fosse a coisa piorar, retorna, lógico. Retorna, né? Ou seja, E dizer para ele ver quais são os fatores estressores. Né? O que está trazendo o estresse para ele. Está trazendo. Tem que ir lá na raiz. Qual é o gatilho, né? Sim. Porque é um gatilho. Está bonzinho para ver aquele pensamento dele. Aí vem a ansiedade. Pensa numa coisa, uma tragédia, na morte de um ente querido, uma coisa assim, e tem que, com o tempo, né? Você tem que tirar isso aí. Dr. Carlos Vitorino, médico, neurologista, aqui no programa Café com Leite, nos ensinando, na verdade, os cuidados que nós devemos ter com a ansiedade. Dr. Carlos, nós estamos chegando no final do programa e esse tema nos deixa ansioso para continuar. Exatamente. É um tipo de muita coisa para falar. E é um tipo de ansiedade, né? Ansiedade, um tipo de ansiedade. Mas aqui é bom, tem ansiedade que é boa, como ele disse. Tem ansiedade que é normal e a patológica, né? A normal todos nós temos, né? E a nossa aqui está sendo normal. Mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já. Tá ótimo. Gente, nosso intervalo é rápido. Não fique ansioso, porque estaremos de volta em instantes. Falei que era rapidinho, fiquei ansioso no intervalo, correndo para voltar aqui. A produção, não, aguarda mais um pouquinho, mas chegamos aqui, estamos de volta. Mas agora eu quero, de forma muito especial, agradecer o nosso convidado, Dr. Carlos Vitorino, ele que sempre se predispõe a participar aqui do nosso programa para levar informações. E esse tema muito em voga, um problema que vem, como ele disse, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo, né? Então, muito oportuno esse momento. Mas agora eu quero agradecer, doutor Carlos Vitorino, por essa aula, viu? E dizer que é sempre muito bom tê-lo aqui. Para mim é ótimo, né? Conversar com você. Muito obrigado. E esse programa vai além, muito além aqui de outros estados, né? Você fala até do exterior, que as pessoas também olham. Isso é importante. E trazer sempre essas informações para os nossos telespectadores, né? Que bom. Falar sobre isso, estarei sempre às ordens. Muito obrigado e volto mais vezes, viu? Muito obrigado. E você, não volte mais vezes, eu vou ficar ansioso aqui porque amanhã eu vou esperar você novamente, tá? De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado especial, mantendo você sempre bem informado. E também fico ansioso aos domingos, porque aos domingos na TV Meio e aqui na região e no canal 16.1, nós temos a edição nacional, tá? Então, você não vá dormir sem antes tomar um cafezinho com leite, aos domingos, tá certo? Gente, beijo a todos, obrigado pela sua companhia, amanhã eu estarei de volta. Tchau.